E hoje a nossa conversa é com a Jennifer. Para quem não conhece, essa é a Jennifer, mãe do Bernardo, que infelizmente, né, ocorreu a situação em Blumenau no dia 5 de abril de 2023. E ela vai contar um pouco da sua história, da sua motivação de seguir a vida. Na verdade, a Jennifer tinha o filho arco-íris, a gente coloca assim, né, Jennifer? Sim. Já estava nesse processo de ser mãe. 5 anos? 5 anos, isso. Na realidade, eu levei 5 anos para engravidar. Aí eu tive uma primeira gestação, né? Infelizmente, aí eu abortei, eu perdi. Aí 3 meses depois, 3 para 4 meses depois, eu engravidei do Bernardo, né? Daí o Bernardo, esse ano ele ia completar 5 anos, no caso. 5 anos, 2023. Qual a data do aniversário? No dia do pai dele, dia 7 de novembro. Mesmo dia? É. Olha só. Vai ser um processo. Então, gente, já se inscreve no canal ou, né, acompanha a TV Galega para você conhecer um pouquinho mais das histórias de motivação e inspiração. Porque hoje aqui a gente não vai contar a história da Jennifer, da dor, né, mas da motivação dela e do que juntos a gente pode fazer diferença não só na vida da Jennifer, do que aconteceu aqui em Blumenau, mas na vida de muitas famílias pra frente, na minha, na sua, de quem quer que seja, né, Jennifer? Sim. E como é que foi no dia 5? Vamos contar só um pouquinho disso ali para as pessoas. Tu trabalhas numa empresa, tu trabalhavas Sim. em 2 serviços, né? Isso, na realidade eu vinha trabalhando em 2 empresas, né? E eu tinha mesmo ganhado a promoção numa delas e estava em processo de desligamento da outra, no caso, né? E no dia do ocorrido eu estava justamente na parte da homologação na empresa e logo chegando na empresa eu recebi uma mensagem no WhatsApp da creche de que tinha acontecido uma tragédia e que era pra gente se direcionar direto pra creche. Na hora, eu digo que é o instinto materno, eu senti que algo tinha acontecido com o Bernardo, mas na minha mente era como fica ali à beira, né, da via, eu acreditei que pudesse ser um acidente de carro ou algo assim, né? Mas logo também o moço da recepção onde eu estava, ele começou a ouvir na íntegra. Noticiários ali, né? Então aí ali foi bem complexo, porque daí ali eu comecei a perder total estabilidade para começar a raciocinar e poder perseguir, né? Mas lá a gente já tinha alguns familiares que já estavam lá presentes, inclusive já sabiam, né, do falecimento. Os familiares moravam pertinho? Sim. Tem uma cunhada que mora ali perto, minha tia também, né? E o meu pai, com o supervisor dele também tinha o filho lá, e ele se destinou à creche para pegar o filho, o meu pai soube e o meu pai já saiu na correria também. Sim. O pai já saiu na correria e o meu sogro também. E daí, só que o meu sogro e meu pai, quando chegaram lá, acabaram sabendo, né, da morte do Bernardo, mas eles não tinham como nos contar. Como contar uma notícia dessas? Isso, como nos dar notícia. E aí a gente saiu, o Paulo saiu do emprego dele, a gente saiu na correria. E daí disseram a princípio que eles tinham ido pro hospital. Daí a gente começou a correr. Os hospitais a gente foi em Santa Isabel, aí depois paramos no Santo Antônio. E chegamos lá, tinha assim, né, algumas crianças feridas. E por um momento, quando eu vi que o Bernardo não estava lá, me deu a paz. Pensei, não, ele deve estar no colo de alguém ou algo assim na creche, né? Mas não parei para pensar no ML. E daí foi a gente ligando para lá, porque a gente não queria sair do hospital sem ter a certeza de onde estava o Bernardo, como é que estava, se não estava em nenhum hospital. E aí, no fim, numa ligação com a minha cunhada, o meu sogro achou ainda que estava com a minha cunhada, mas no fim meu marido tinha pegado o telefone e daí ele disse, olha, eles vão ter que ser fortes, porque o Bernardo é uma das vítimas. Daí foi muito difícil, assim, foi um momento em que aí eu me lembro nitidamente eu saindo assim do Santo Antônio, eles, enfim, berrando, né, naquela emoção toda e minhas pernas faltando, assim, né, porque como eu já tinha perdido um filho, nossa, né, tu te pergunta, meu Deus, eu tô perdendo mais um filho, né, claro, assim, o Bernardo é diferente, porque eu tive momentos com o Bernardo, né, conseguir ser a mãe mesmo, de educar, né, de levar de ter sonhos, de criar um laço, objetivo, né? de criar um laço, né. Foi muito difícil, foi um dia muito difícil, foi algo surreal no dia, né.
Mas até o terceiro dia era algo que a gente não conseguia assimilar, assim, da sensação, da realidade da perda, né? Mas depois, o que vem à mente da gente assim, e agora? Como é que vai ser? Né? Como seguir? Que nem eu falei pro Paulo, né? A gente tem 2 caminhos. Ou a gente vai para a esquerda, que é de ladeira abaixo, que a gente já sabe aonde vai parar, o que vai acontecer, ou a gente se agarra em Deus e sobe de ladeira acima, se agarrando nele, se buscando força, superação. Como a gente não sabe, mas a gente tem que ter essa direção, né? A escolha da direção, né? E eu sempre fui uma pessoa que eu sempre fui muito alegre na minha vida, né? Quem me conhece sabe, sim, o quanto eu sempre fui muito alegre. Quem me acompanhava já por amigos ou mesmo assim conhecidos no Instagram sabia o quanto eu sempre coloquei mensagens de motivacional. Qual é o teu Instagram, Jennifer? Jennifer Papst 83. Então já pode acompanhar ali e conhecer um pouco mais. E então quem me conhece sabe que eu sempre fui assim, né? E até nas pessoas que trabalham comigo e amigos, o primeiro medo deles é que eu realmente fosse perder, né? Esse brilho, essa alegria de viver, esse meu jeito de ser. Então, sempre foi uma pessoa bem espontânea. Sempre. E aí isso ali também mexeu comigo, né? Porque de uma certa forma tu fica confusa. Quem eu vou ser agora? Né? Porque tu tá no meio do luto, mas ao mesmo tempo eu sou uma pessoa que eu reluto muito. Não é de mim ficar para baixo, né? Então, por umas 2 semanas eu vivi aquela confusão interna minha, assim, né? Da minha essência, do que era eu, do que eu queria, como que eu ia sobreviver, né? Como é que eu ia lidar com o luto. É um pouco complexo, assim, é difícil até, né? Tu fez meio que uma divisão. A Jennifer mãe tá em luto. A Jennifer profissional, a Jennifer mulher, ela tem que seguir em frente. Não que tu não tenha esses... Porque a gente já, normalmente, na nossa vida, a gente tem os altos e baixos, né? Sim. Hoje mesmo foi um dia puxado, foi um dia difícil, né? Mas eu digo pra ti que Deus faz as coisas tão certas na vida da gente, que hoje, tanto eu quanto o Paulo, a gente trabalha em empresas maravilhosas, assim, que tem nos dado muita sustentação, que tem nos dado muito apoio, né? Não só a equipe, né? Mas também a parte de diretores, né? A parte de departamento pessoal, de RH. Então, isso é muito importante, né? Eu digo que boa parte da minha superação também vem deles. Vem desse acolhimento, né? Vem dessa, não tá legal, fica tranquilas, tá tudo certo. Faz parte não tá legal hoje, né? Faz parte não entregar o que tu vem entregando. Tá tudo bem, né? Porque eu, profissionalmente, eu sempre sou uma pessoa que me cobro muito, né? Então, eu sempre trabalhei de vendedora, então é uma coisa que vendedora sempre tem meta, né? Sempre almeja sempre o mais, né? Então... eu sempre me cobrei muito profissionalmente. Eu sempre fui muito correta dentro dos meus compromissos, assim. E tinha essa coisa também, né? Não, ao mesmo tempo que tu queres entregar o teu melhor, tem dias que tu não estás para entregar o teu melhor, né? E isso é um divisor de águas também. Porque por mais que tu não queiras misturar o teu profissional e o teu pessoal, hoje, no meu momento, é difícil, né? É difícil porque às vezes eu tô ali trabalhando, tô alegre, tô feliz... e de repente bate a crise do luto, né? E a crise do luto, ela é uma crise forte. É um pouco difícil de descrever, porque ela é uma crise que só quem passa sabe, né? Eu sempre digo que é como se fosse uma pata de um elefante no teu peito. E começa a queimar, e tu só tens vontade de berrar, né? E eu sou uma pessoa que particularmente, eu tenho muita vergonha de chorar na frente das pessoas, né? Então, aí eu vivo aquela coisa, né? Não quero chorar, não quero berrar, não quero viver aquilo na frente das pessoas, né? Mas... não quero chorar porque não pode resolver o meu problema. Isso, é bem isso. Que é uma coisa muito minha, assim. Então, mas lá eles foram tão preparados na empresa, que eles se dedicaram muito com psicólogos para toda a empresa, né? Deram palestras de luto e acolhimento para estar me recebendo, né, quando eu voltei, que lá eles são tão preparados que quando eu vivo essa minha crise, em nenhum momento tem uma palavra do sentido... não, eles me respeitam. Sim. Eles me permitem viver aquilo, né? E quando eles veem que a coisa tá mais calma, daí eles chegam e com um abraço, eles me acolhem. Então, é algo surreal, de uma certa forma, saber que tu tens pessoas ali para contar com isso. Que empresa maravilhosa essa, né? Porque hoje
em tantas Eles são muito humanizados. em tantas confusões de pessoas, né, todo mundo buscando mais e mais e mais, esquecendo muitas vezes da humanidade, né, Sim. do humanismo. Sim. Não, e é incrível, assim, ó, são pessoas, às vezes, que chegam para me ajudar, porque geralmente eu acabo me ensinando ao banheiro, que é onde eu me sinto mais tranquila para começar a controlar, não controlar, mas para lidar com essa crise, né? Então, são pessoas que chegam do nada, nem sempre, às vezes, eu tenho um contato maior, me conhece, digamos, de convivência, mas são pessoas que estão ali dispostas e chegam a orar contigo e tá tudo bem. E estás bem? Estás bem para seguir o teu dia, tá? Então tá bom, tá tudo certo. Isso é muito importante, né? O que um abraço pode fazer? Nossa. E eu sou uma pessoa que até o meu supervisor, ele fala, né? Que eu sou muito... Como é que é a palavra que se diz? Agora eu acabei esquecendo, mas eu sou muito do toque. Eu gosto muito de abraçar. Eu sou uma pessoa que o abraço para mim é muito importante. Eu gosto. Eu chego no meu trabalho... Por mais que eu mudei de setor, na minha manhã faz parte do meu antigo setor, beijar todo mundo, abraçar todo mundo, dar um bom dia e voltar para o meu setor. Né? Faz parte do meu cotidiano. O dia que eu não faço isso, eles estranham. Tá tudo bem, tá tudo certo. Tu tens o teu momento. Entende? Então, isso faz muito parte de mim, assim, esse abraço. E saber que eu posso contar com ele agora, nesse momento, né? Que eu possa estar tendo essa reciprocidade no momento em que eu mais preciso, é muito importante. É que nem eu falo, hoje... mas se eu for parar para pensar, tanto eu quanto o Paulo, a gente é muito privilegiado. Porque quantos pais perdem seus filhos diariamente, né? E de diversas maneiras. A perda não é menos, né? Não é mais e nem menos do que a minha, né? São perdas. Não existe dor maior? Não, uma dor não anula a outra, eu sempre falo, né? Então, assim, como eu sou privilegiada, quanto carinho a gente vem ganhando. E quando eu falo para ti de carinho, eu falo carinho mesmo, porque a gente tem pessoas em Portugal que ligam, que mandam mensagem pra gente. E aí, como é que vocês estão lidando? Vocês estão precisando de alguma coisa? Algo que a gente possa ajudar? Ou não, ou manda uma mensagem motivacional, uma mensagem de força, né? Nós temos, pelo menos, eu acho que mais 5 seguidoras, que eu já digo que são amigas, porque todo dia elas mandam mensagem. E mensagens que te inspiram, mensagens que te elevam, que te dão força, né? Então, até eu cheguei a fazer uma videochamada com um menino, que ela tem um filho, um hotel, uma graça ele. Então, quanto carinho que a gente recebe, quanto acolhimento. Então, é impossível tu não ser grata, né? É impossível tu não ver como tu é privilegiada nisso. É claro, às vezes as pessoas que vê teu Instagram, de fato, eles não têm acesso ao teu coração, eles não têm acesso, né? Assim como tem aqueles que entendem dessa necessidade de sobrevivência, eu digo, né? Porque o fato de você estar sorrindo, o fato de você estar buscando, estar lutando por algo que faça sentido a tamanha perda. Comemorando até ouvir o teu aniversário, Sim. Comemorar, brindar a vida. Você tem uma vida. Tenho. E assim, ó, na realidade eu sempre gostei muito de fazer aniversário. Sempre comemorei muito meu aniversário. Mas não digo de festa, mas digo mesmo de comemorar, de brindar a vida, mais né? Um ano de vida. E o Bernardo era igual. O Bernardo, a frase dele até abril era: quando eu fazia 5 anos, era a frase 5 dele, anos. né? Quando eu fazia 5 anos. Então o Bernardo, ele era que nem eu, assim, ele adorava fazer aniversário, ele festejava, ele pulava. E até no amanhecer que eu tive no dia do meu aniversário, eu pensei, como é que vai ser? Né? Como é que eu vou amanhecer naquele dia? E foi tão maravilhoso, foi tão divino, que particularmente eu sou espírita e eu tive a visão dele, né? Eu tive a visão dos pulinhos dele lá da minha cama, fazendo eu levantar, fazendo eu festejar e sorrir. E aquilo foi tão forte para mim, foi tão, meu Deus, surreal, eu diria, que só eu que passei, eu sei, que eu consegui levar meu dia sem uma lágrima. Sabe? Eu consegui levar meu dia sem uma lágrima. Eu senti o Bernardo em cada abraço. Eu senti o Bernardo em cada voto, em cada felicitação. Isso para mim foi tão maravilhoso, foi tão grandioso, tão divino, que como eu não ser grata, né? Ao mesmo tempo, também tomo cuidado porque... como eu sempre falo ali no Instagram, ao mesmo tempo em que você pode ajudar as pessoas, você também pode prejudicar. Involuntariamente, mas pode. Né? Então eu tenho muitas mães que perderam seus filhos, que me seguem,
Então, tudo que eu posto, eu também busco ter cuidado, porque eu não deixo de ter uma responsabilidade sobre aquilo, pra quem perdeu. né? E quando tu fala de perda de filho, é muito complicado, né? Porque não é o fato de eu estar como estou hoje, eu sempre digo, as pessoas digam, ai, como tu tá forte, que exemplo de superação. Eu sempre digo, não é eu, é Deus. Porque para uma mãe se manter de pé depois de perder um filho é muito difícil. E o fato de eu estar envolvida com tudo que eu estou envolvida, né, nessa luta pelo esse rigor das leis, pela não descriminalização das drogas, buscando que tudo faça um sentido, que essa perda traga um propósito, traga mudanças e faça um sentido, isso não quer dizer que eu não esteja sofrendo. Isso não quer dizer que eu não esteja vivendo o processo do luto, como todas vivem, né? Isso não quer dizer que todo dia eu não levante, não olhe para minha cama e ela não me convide para ficar nela. Porque todo dia, nós mães que perdemos um filho, somos convidados a ficar nela. Todo dia. Porque antes, quando você tem um filho, o teu motivo de levantar e trabalhar quero conquistar um apartamento, uma casa, um carro, quero viajar, enfim, qualquer um sonho, né? Isso te motiva a ir trabalhar, a ganhar o teu salário, né? Enfim. Quando você tem um filho, a tua maior motivação, a tua razão de viver é o teu filho. Então, tu vais trabalhar para dar um alimento, para dar um bom estudo, para dar um bom lazer, né? Para fazer uma viagem. Ou realmente que a gente tem muito mania de pensar, né? Sim. No futuro dos nossos filhos. Mas a gente trabalha um monte para o futuro dos nossos filhos. Isso é uma conversa que eu tive até com um amigo na semana passada. Preocupado, né? Porque a gente acaba ficando preocupado. Então, assim, trabalho um monte. Eu tenho que fazer isso porque eu tenho que dar um bom futuro pro meu filho. E aí eu deixo o quê? Eu deixo de estar com meu filho. Eu deixo de brincar com meu filho, porque eu estou trabalhando. Eu deixo de estar presente no dia a dia dele, nas coisas mais simples, porque eu estou me dedicando ao trabalho, ou ficando mais tarde. Às vezes acontece, por mim aconteceu muito. Mas assim, eu acho que a gente pensa muito no futuro e a gente esquece. E para mim isso foi o maior ensinamento. Tem algo que tu faria diferente hoje? Como a mãe Jennifer? Graças a Deus, eu acho que até o fato de ser mais fácil essa sobrevivência pós-luto é carregar esse sentimento de não, eu fiz tudo que eu podia pelo Bernardo. Quem conhece a gente sabe, tanto que no dia foi a gente vê, eu que não conhecia vocês pessoalmente, a gente vê, é como se a gente fosse íntimo de vocês, olhando o perfil lá, vivendo a família de vocês, os momentos, desde uma casa bagunçada, uma casa arrumada, tocando um violão, as filmagens, às vezes o pai filmando tu com ele, ou até mesmo tu com o pai, os momentos, né, dentro do carro, tá emburrado por quê, Bê, né, o que aconteceu? Sim. Enfim, várias situações, a gente percebe que vocês viveram... A gente viveu. O Bernardo, ele era uma criança muito intensa, era tudo pra ontem. O meu maior desafio de mãe com o Bernardo e do pai também, né? Do Paulo também, era torná-lo paciente para as coisas, né? Então, algumas coisas a gente conseguia fazer no exato, mas a gente não fazia para treiná-lo essa paciência. Mas hoje eu venho entender que era para ser assim, era para ser intenso, porque seria curta a passagem dele, né? Mas o Bernardo era muito intenso. O Bernardo, tudo era para hoje. Até no domingo... Isso foi muito louco, porque no sábado, é como se ele participou de uma despedida mesmo, assim, né? A gente recebeu os meus sogros, meu cunhado, tudo lá em casa. E no domingo, do nada, eu consegui marcar com as mães dos amiguinhos dele da antiga creche dele, que era pública, né? Porque ele tinha muita saudade dos amigos. Então, pra gente ir no Pátio Ramiro, pra eles brincar. Consegui marcar. Nossa, foi um domingo lindo, maravilhoso, cheio de novas ideias, né? Que a gente já tava, nós mães já tava, vamos lá, vamos levar eles a próxima vez aqui. Isso ali. No domingo antes. Isso no domingo antes, E nesse domingo também estava o Bruno com o outro Bernardo. Olha só. Lá. E eu fui perceber, numa conversa com o Bruno, quando a gente estava indo para Brasília, que daí eu olhei meu celular, olhei o Bruno, olhei meu celular, as fotos dele, e o Bruno tava brincando com eles, inclusive, junto com o Bernardo dele, o meu e os amigos. E
E isso foi muito louco, assim, disse assim, meu Deus, mas tu tava no parque, tu tava brincando com meu filho? Daí ele disse, sim, eu e o Bernardo estávamos brincando com o teu filho. Então, o Bernardo, ele, no domingo, ele terminou ali, a primeira coisa que ele olhou pra mim, assim, eu quero ver a Isa, que era minha sobrinha, que ele era louco, né, por ela. E aí, na minha cabeça, minha irmã tinha tido um compromisso, eu disse, não dá pra ir, porque a tia tem um compromisso e tal, não vai dar pra gente ir lá. E foi a única pessoa a qual ele não se despediu, assim, foi da minha irmã, né? E do meu cunhado e da minha sobrinha. A minha mãe, um dia antes, do nada, ela ia trabalhar em Dayal, então ela ia dormir na casa da minha irmã, que a minha irmã mora em Dayal. E daí ela, antes de ir, não, segura um pouquinho aí. Olha como são as coisas, né? Segura um pouquinho que eu quero ver o B. Daí a gente segurou na creche, lá ela deu um abraço, um beijo. Foi o último momento da minha mãe. Nossa. A minha mãe, ela cuidava muito do B. A minha mãe era aquela que eu... Contava. Era aquela que era o pau pra toda obra pra mim, assim. Ela tinha uma ligação muito forte com o Bernardo e o Bernardo com ela também. Na realidade, o Bernardo, ele era muito amoroso, ele tinha uma facilidade, não tinha aquela coisa, eu prefiro esse avô, eu prefiro essa avó, eu prefiro essa tia. Não. Ele era maravilhoso, ele dividiu o amor dele com todos. Todos, não tinha aquela, não, esse ganha mais, não, todos. Ele conseguia dividir a atenção de todos ao mesmo tempo. Isso eu achava incrível nele, assim. Acabava tendo a minha mãe um pouco mais, porque a minha mãe cuidava muito dele pra mim mesma. Minha mãe cuidou dele por muito tempo. E o meu pai, na terça-feira, deixou a minha mãe da Dayal e pediu um auxílio pra mim no celular e foi até lá em casa. E quando meu pai entrou, ele ficou muito feliz que meu pai foi lá em casa. Tão feliz que daí deu nada eu fazendo a janta, ele catou isso lá e começou a arrumar a mesa de janta. Não, hoje nós vamos jantar em família. Ele nunca fez isso. Na hora eu li e disse, nossa, sim, então vamos jantar. Porque ele sempre gostava de jantar vendo os desenhos dele. Sim. Então, nos finais de semana, perdão, eu dizia, não, estamos juntos, hoje nós vamos jantar na mesa, almoçar na mesa, né? Aí nós tínhamos aquele nosso momento de família. Mas durante a semana eu acabava permitindo ele, né, naquela coisa de comer, ver o desenho dele e tal. E daí... Foi tão engraçado que daí ele serviu a mesa pra gente jantar. E foi o último momento do meu pai com ele também. E hoje, tu pensa em ter outro filho? Penso. Uhum. Não é algo que eu vou te dizer que é o meu foco hoje, né? Porque eu sofri muito pra ter um filho. Tudo que eu pude fazer, eu fiz pra ter um filho. E aí foi um processo difícil, dolorido. Quanto tempo tu e teu marido estão juntos? 20 anos. 20 anos. 20 anos. Casal que passou por uma situação dessas, tamanha dificuldade, eu vejo como uma dificuldade, sim. Como tu disse, a cama ela é convidativa. Muito. Não sei se talvez eu teria essa força ou não, enfim. Mas vocês passaram por uma pandemia. E que o Paulo, na pandemia, o Bernardo tinha 1 ano e meio. Foi uma das fases mais difíceis que eu passei também. Porque o que aconteceu? Ninguém sabia nada. Não se tinha cura pra nada, não se tinha remédio pra nada, ninguém sabia. O Paulo foi bem no início. Então, o Paulo, ele foi... Acho que foi julho. Foi julho. Não, porque não, porque foi julho, porque eu fiz o meu aniversário e eu passei meu aniversário isolada. E aí, o Paulo ficou 1 semana internado no hospital. Nossa. Com baixa oxigenação. E eu fiquei com o Bernardo isolada dentro do apartamento. E o Bernardo, ele era muito apegado ao Paulo. Os dois tinham a relação mais linda do mundo, assim, como pai e filho. Nossa, como eu amava ver os dois juntos. Era a coisa mais linda, assim. Era uma sintonia, era um amor surreal, cumplicidade, assim. Né? Alguns sempre me perguntavam, tu não tem ciúme? Porque eu disse, jamais. Meu filho, meu marido. Eu jamais tive ciúme da relação dos dois. Pelo contrário, eu sempre admirei. E daí, quando o Paulo saiu pra ir na época na Unimed, e de lá ele já foi pro hospital, né? E aí, ali me preocupou, né? Porque imagina, tá com um filho de 1 ano e meio, ninguém sabia de nada daquilo, o Paulo com baixa oxigenação. Aí o Bernardo desenvolveu uma crise existencial, ele berrava sem fim, ele tava tendo foi um ataque de histeria.
Eu só orei e disse, Senhor, que ninguém cruze o meu caminho. Daí cuidei pra não tocar, né, nas coisas tudo assim. E saí com ele pra ele ver, sair lá fora. Porque tava dentro do apartamento, vivendo as emoções, o turbilhão de emoções relacionadas ao Paulo. O pai não tava. E foi muito... Ali a pandemia foi muito difícil. A gente estava na pandemia, passaram um ano junto e é admirável isso, porque o amor dos filhos não tá enquanto os seus pais o amam, mas enquanto os seus pais se amam. Exatamente. Né, também. E vocês juntos passando por tudo isso, por todas essas fases. Aqui a maioria é muito fácil. Vou separar, né? Cada um segue e busca a sua força. E vocês não, vocês têm essa cumplicidade, esse amor, esse compromisso de vida. Tá, mas eu vou dizer uma coisa pra ti. O luto é muito difícil pro casal. Eu digo que foi o processo mais desafiador pra nós dois. Nesses 20 anos. O luto. Porque ele mexe muito com as suas emoções. Muito, 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 muito. As pessoas imaginam que não teve dificuldade nenhuma entre casal, mas teve. Teve porque, como a gente está em processo de luto diferente, tem momentos que eu consigo entender, tem momentos que eu não consigo e vice-versa. Então, a gente está tendo um bom acompanhamento psicológico. Vocês vão hoje em terapeutas, psicólogos? A gente vai em psicólogo, a gente tem tido também reikiano, né? Auxílio também, para psicólogo também. Então, a gente está sendo bem amparado, porque não é fácil. Que nem eu falo pro Paulo, assim, eu não julgo o casal que acontece de se separar. Porque é muito difícil. É um processo muito difícil. Tu precisa ter muito diálogo, tu precisa ter muito entendimento da dor do outro, né? E porque, assim, querendo ou não, o que às vezes pode estar sendo fácil para mim é difícil para ele, né? Por exemplo, pro Paulo, o retorno ao apartamento foi mais tranquilo. Para mim era um grande desafio. Acabou a primeira parte, a gente vai continuar com a segunda.